continua sendo uma certeza. Vocês estão ouvindo? Tá, né? Tá tudo certo, doutor André? Sim, é que eu liguei a gravação agora da aula. Ah, beleza. É que ela tá na frente da minha tela. Ah, tá, beleza. Deixa eu tirar aqui. O que houve? Eu acho que ela perdeu a conexão. Deve entrar. Voltou, Ana? Ana? Pronto, acho que caiu minha conexão. Tá tudo certo? Pode ir. Certo. Então, falando da morte, né? Ela é uma certeza, né? E continua sendo uma ameaça para nós como médicos, né? De uma cura ideal e de uma preservação da vida. Ela nos paralisa, né? Frente a um paciente que tem um diagnóstico de doença grave e nós médicos fomos treinados sempre para curar. A gente tem que ter uma solução para tudo. E na verdade, quando a gente lida com a morte, a gente entende que quando a gente perde um paciente, nós estamos fracassando. E, na verdade, o pensamento tem que ser um pouco diferente, né? A morte, ele é um evento natural, principalmente para essas doenças crônicas, que são a maioria dos pacientes que nós tratamos dentro do nosso hospital, né? Então, o objetivo dessa primeira aula aí é reconhecer esses pacientes, tentar identificar, trazer esses pacientes para um plano de cuidado objetivo, né, e concreto, pautado na ciência, né, não no achismo, pautado em condutas que levam de acordo com a ética médica. Hoje, a gente tem uma disponibilidade gigantesca de procedimentos invasivos e de conhecimento científico disponíveis a nossas mãos a qualquer momento. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, esse paciente, ele se beneficia desses procedimentos invasivos? Ele se beneficia de qualquer terapêutica? Ou essa terapêutica que eu estou introduzindo, ela nada mais é do que um motivo para prolongar o processo de morte daquele paciente. Então, o cuidado paliativo, ele vem muito disso, de tentar reconhecer o que é um tratamento eficiente, pautado dentro da ética médica, visando a proporcionalidade para aquele paciente, né? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Pode passar, doutor André? Pode passar para o próximo slide. Próximo. Isso. Esse? Não tá. Isso. Então, aqui a gente tem a definição de cuidado paliativo, é uma definição bem objetiva, né? Pautada pela Organização Mundial de Saúde, que fala que o cuidado paliativo, ele é feito por uma assistência multidisciplinar, né? Tentando encontrar esse paciente que queria se beneficiar desse tratamento quanto mais precoce possível, né? Tentando visar no controle de sintomas, o controle da qualidade de vida num paciente com uma doença crônica potencialmente ameaçadora de vida, né? E tudo isso nos preceitos éticos, tentando trazer a família, trazer quem convive com esse paciente para esse tipo de cuidado. Essa definição é da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, de 2002, né? Que já foi começado a falar sobre esses cuidados. E o objetivo, né, que é reafirmar a vida e considerar a morte como algo natural, a gente perder o medo da morte, de falar sobre a morte, de ingressar no tratamento do paciente, logo no comecinho, quando ele recebe um diagnóstico de uma doença grave, a gente já conseguir falar para ele perder esse medo sobre morte, sobre um planejamento de como aconteceria esse momento para a vida dele, né? O cuidado paliativo não posterga e nem acelera o processo de morte, né? Ele vem a
entender a morte como um processo mesmo natural, a morte na hora correta, na hora certa, né? Principalmente, os cuidados, ele vai esquecer um pouco da doença de base e vai voltar para aquele paciente, para os sintomas desagradáveis, os sintomas que causam prejuízo da qualidade de vida. Ele tende, quanto mais precoce, quando a gente consegue integrar esse paciente mais precocemente possível, ele tende a fazer um tratamento pareado com um tratamento curativo. Então, eles podem andar juntos, sim, que é o que a gente às vezes não consegue entender. Quando a gente entra com o paciente em cuidado paliativo, geralmente a gente não fala mais de cura, a gente não fala mais de nenhuma terapia, né? E, na verdade, isso não deveria ser pensado dessa forma. A gente pode fazer os dois cuidados mutuamente, né? Ele vai tender a integrar aspectos psicológicos e espirituais. Ele não fundamenta só na doença. Ele esquece um pouco da parte física, da parte, né, da fisiologia do ser humano e tende a ver também aquela parte mais humanística. E ele tenta fazer com que o paciente, que tem um tempo de vida delimitado, ele consiga ter esse tempo com qualidade. Então, ele vai ter uma vida até o momento da morte, né? Apesar do seu diagnóstico preservado, né? Ele também oferece suporte familiar, não só para o paciente. A gente sabe que o tratamento ele é integrativo, ele não visa só o paciente. Às vezes, quando um paciente recebe um diagnóstico de uma doença grave, a família inteira adoece com ele. Então, muito do bem-estar, ele vem também associado ao que está acontecendo ao seu redor, ao redor deste paciente. Então, a gente também oferece esse suporte familiar. E ele vem como um tratamento também preventivo, né? Como alívio de sintomas e de sofrimento. Tentar identificar os gatilhos deste paciente que podem gerar sofrimento e piora da qualidade de vida. Pode passar para o próximo slide, doutor. Ele é um tratamento que integra adultos e crianças, né? Independente da idade, ele é um tratamento universal. Ele vai tender a abranger pacientes com doenças graves, crônicas, de modo complexo e que limite a vida, limite a qualidade de vida, que leve esse paciente a uma perda de uma autonomia, né? Ele promove dignidade, melhora a qualidade de vida e tende a fazer com que esse paciente se adapte à doença dele. Adaptar a doença significa muito fazer o paciente entender o que ele tem. Isso é muito importante. Quanto mais cedo a gente começa a mostrar para o paciente o seu diagnóstico, o prognóstico, possíveis intercorrências, como aquela doença que a gente tem bem documentada, como ela costuma evoluir, quanto mais a gente traz esse entendimento para o paciente, mais fácil é até para nós como médicos, né? A planejar algo para esse paciente. É mais fácil a conversa, fica mais fluida, a gente cria uma empatia, uma via bilateral, né? O paciente te dá coisas e você também oferece para ele. O conhecimento para esse paciente é muito importante. E, principalmente, utiliza as melhores evidências disponíveis. O paliativo, ele não é feito de um achismo. Eu costumo ouvir muito, esse paciente tem cara de paliativo. Ele tem que ter cara, mas ele tem que ter um QI, ele tem que estar dentro, inserido, documentado cientificamente, que ele pode se beneficiar desse tratamento, né? Ele tem de acompanhar o paciente e sua família durante toda a doença. O ideal é que seja a partir do diagnóstico, inclusive na fase de fim de vida, e alguns serviços um pouco mais estruturados, costuma-se fazer o acompanhamento até o pós-morte, né? O acompanhamento do luto que fica com a família. Ele tende a otimizar a qualidade de vida, promover um desenvolvimento humano de bem-estar e maximiza a dignidade desse paciente, né? Quando a gente tem esse diagnóstico, um diagnóstico reservado, algo ruim, esse paciente, ele sente que ele vai perdendo tudo, né? Ele perde autonomia, ele perde dignidade, ele perde o eu, né? Então, ele perde o controle sobre si mesmo. Então, o que o paliativo tenta entregar para ele um pouquinho é esse controle, né?
deve ser fornecido em qualquer ambiente de cuidado de saúde, inclusive a casa. O tratamento ele é totalmente integrado, ele vai da casa, do consultório, onde ele é assistido, do ambiente hospitalar, da enfermaria, da UTI. Então, é um tratamento bem direcionado para todos os setores onde esse paciente se encontra. Pode passar, por favor. Pode passar o slide. Bom, a gente tem os princípios, né? Quando a gente oferece o tratamento para o paciente, a gente faz isso pautado em alguns princípios. A gente faz uma atenção integral. Então, esse paciente, ele vai ser assistido por profissionais, multidisciplinar e multidimensional. Então, a gente vai trazer profissionais que vai agregar a qualidade de vida desse paciente. Ele não é feito só pelo médico, ele é feito pelo psicólogo, pelo capelão, pelo profissional, pelo fisioterapeuta, pelo profissional da nutrição, né? E é também uma ação integrada. Ele promove uma qualidade, né? Ele tem que ser feito um serviço de qualidade para a gente poder responder com eficácia e eficiência à nossa proposta terapêutica, né? O acesso é universal, qualquer paciente pode entrar nesse serviço, sendo que ele tem uma indicação. Igual a gente falou, não é só pela idade, qualquer idade pode entrar, desde criança até o idoso, né? E tem que ter valor como compaixão e compromisso necessário para cuidar da pessoa que está fragilizada, né, numa situação de vulnerabilidade. Eu costumo falar que para você fazer o cuidado paliativo, você tem que ser extremamente acessível. Você estar do lado, disposto a ouvir centenas de vezes, talvez a mesma frase, responder a mesma pergunta, né? Então, você tem que se mostrar sensível, tem que mostrar um certo grau de empatia, né? Porque, na verdade, às vezes, quando o medicamento não pode mais fazer aquele efeito curativo, aquele efeito otimizado, às vezes você estar à beira do leito, assistir aquele paciente na hora que for necessário, pegar na mão, né? Às vezes isso tem tanto efeito terapêutico quanto uma medicação. Pode passar. Bom, eu gosto muito dessa figurinha aqui que eu coloquei aqui, porque o cuidado paliativo, ele cuida de questões complexas. Quando você é formado na medicina, você quer cuidar da saúde, você está preocupado com a fisiologia, com a farmacologia, você está preocupado com aquela resposta rápida que aquele medicamento pode te dar. Então, o objetivo que a gente aprende na faculdade, muitas vezes é integrado a esses valores. No paliativo, ele se expande um pouquinho mais, até por ser uma desculpa pelo barulho, até por ser uma ciência, né, integrativa de várias setores que cuidam desse paciente, igual a psicologia, o capelão, né? Então, a gente vai cuidar não só da doença, que vem da parte da gente fazer o diagnóstico, entender o prognóstico e fazer um plano terapêutico, até cuidar do sofrimento desse paciente, o sofrimento espiritual, o sofrimento da família. A gente vai tentar ver também questões sociais na medida do possível, né? Isso a gente consegue fazer mais na área ambulatorial. Mas dentro do hospital, assim, a trancos e barrancos, a gente consegue resolver muita coisa também sobre essa dinâmica familiar, que às vezes existem conflitos, questões financeiras que a família impõe sobre como eu vou levar esse paciente para casa na hora de dar alta, né? Ou não existe ninguém para cuidar, como eu vou cuidar? Hoje a gente tem dentro de Poços de Caldas o SAD, né, a equipe do Melhor em Casa, que nos ajuda muito, tem nos dado uma cobertura muito grande quando esse paciente precisa de uma assistência um pouquinho mais forte e vai para casa, né?
a gente também tem que prestar atenção. Quem vai ser esse cuidador? Quem vai cuidar desse paciente em casa? Quem vai cuidar desse paciente dentro do hospital? Quem vai ser o membro da família que vai ser aquele porta-voz, né? Então, ele insere várias questões. A gente não resolve só a parte médica, a gente tende a resolver tudo, né? Então, ele é aplicável em momento oportuno, quando o médico que está sensibilizado para conversar com esse paciente, ele vai saber identificar um momento oportuno para talvez começar a inserir algumas coisas, inserir alguns cuidados, inserir e falar do processo de morrer, né? E quanto mais você tem um conhecimento e uma vivência com esse paciente, quanto mais você está com ele presente, mais você vai vendo que isso é fácil. É difícil a gente impor alguma coisa ou tender a conversar sobre assuntos sérios com um paciente que a gente acabou de conhecer, né? Por isso que eu falo que muitas vezes que não existe paliativo de emergência, né? Existe paliativo na emergência, mas de emergência não tem. Então, a gente precisa de tempo para trabalhar, para entender como aquele paciente, aquela família funciona. Então, é muito complexo, não é fácil. Pode passar para o próximo slide. Bom, quando a nossa equipe de cuidado paliativo ela é acionada, a gente vai tender a conhecer a história daquele paciente, né? Isso a gente falando dentro do hospital, porque o foco agora eu acho que mais é dentro do hospital. Então, a gente vai ser acionado, vamos coletar as informações que é necessária, fazer a conferência familiar, se possível, junto com esse paciente, e a partir daí a gente vai criar um modelo de cuidado. Dentro desse modelo de cuidado, a gente vai criar objetivos, né? O que a gente quer atingir. E ele começa a partir dessa avaliação multidimensional. Então, a gente vai, faz a conversa, a gente tenta adequar o tratamento à pessoa, né? A gente vai tentar ver o perfil do que ela precisa e tentar resolver o que for possível, né? Ele vai esse plano de cuidado, ele concentra na necessidade essencial do paciente, independente se aquela necessidade for o controle de dor, ou se for, por exemplo, fazer um documento para passar os bens para quem precisar. A gente vai tentar resolver isso. Por incrível que pareça, a gente consegue em algumas vezes, né? E principalmente, todo esse modelo de cuidado, ele vai tentar visar uma melhora da qualidade de vida do paciente, tentar manter ele mais autônomo possível, tentar concentrar no controle de sintomas, aqueles sintomas que são físicos e desagradáveis, né? Principalmente o que a gente faz é com relação à dor, vômito, aporte nutricional, delírio, né? A depressão. Então, são os pontos que a gente às vezes tem que atuar mais. Tudo isso é pautado por um princípio ético. Não existe paliativo da cabeça de ninguém. Então, tudo tem que ser muito bem documentado, tem que ser pautado pela ética. A gente precisa definir tudo isso. Muitas vezes a gente ouve falar, a família precisa assinar em algum lugar que está aceitando o cuidado paliativo. Não, a família não precisa assinar nada, não precisa assinar prontuário. Por quê? Quando há uma decisão de paliar alguém, essa decisão é médica, né, do médico assistente, né, que trouxe a equipe de paliativo para o caso. Então, o médico, ele acionou, ele está ciente de que esse paciente se enquadra em cuidados paliativos e a família aceita, a família ou o paciente aceitam todos esses cuidados, né? Nesse modelo de cuidado, nunca faríamos nada intencional para acelerar a morte desse paciente intencionalmente, né? Que seria a eutanásia. Há um ano, mais ou menos, a gente ouvia muito, inclusive dos pacientes, perguntava durante uma conferência familiar, mas vocês fazem eutanásia? Eu já ouvi várias vezes, né? E a gente ter que desconstruir essa ideia é muito difícil. Então, hoje, assim, a nossa equipe eu acho que está um pouquinho mais bem estruturada, hoje eu ouço muito menos, na verdade, nem tenho ouvido tanto assim.
mas é uma coisa que recorre não só da família, que às vezes tem esse receio, né? Mas também de alguns profissionais que a gente encontra aí nos corredores. Algumas pessoas ainda têm uma ideia um pouco errada sobre o que é paliar, né? E a gente tenta oferecer assistência familiar para o paciente e tenta encorajar, por exemplo, um paciente que tem problemas com a família, a gente tenta trazer esses membros da família para esse cuidado, porque a gente sabe que a assistência, né, ela vem muito também do meio que esse paciente está inserido. A gente tenta manter a melhor qualidade de vida e no melhor perfil, até para na hora que ele for para casa. Pode passar. Pontos considerados fundamentais no tratamento, né? Então, que a gente sempre falou aqui, ele compreende paciente e família. Então, ele não é só o paciente, ele é um núcleo, né? Que a gente tem que gerir tudo que está acontecendo. O sintoma que o cuidado paliativo está lá tentando dominar, né? Por exemplo, o controle de dor, ele tem que ser avaliado rotineiramente. O nosso preceito básico é o não sofrimento. Então, se a gente está ali cuidando da dor, não adianta eu ir lá, deixar a morfina de 6 em 6 horas e pronto. Esse paciente pode ter dor nesse meio tempo. Então, a gente tem que orientar medicação de resgate, trabalhar junto com a enfermagem para que a enfermagem consiga identificar, enquanto nós não estamos presentes, alguns pontos que precisam ser melhorados, né? Porque é assim que a gente tem que trabalhar com metas, né? Então, o tratamento é muito integrado, principalmente com a equipe de enfermagem, na identificação de sintomas, na identificação do que precisa ser melhorado, na realização das medicações que a gente deixa de resgate. Então, tem que fazer uma avaliação sempre, né? A decisão relacionada a essa assistência ao tratamento médico, ela é feita principalmente em princípios éticos, com o médico assistente identificando esse paciente e trazendo o cuidado paliativo, né, a nossa equipe como algo complementar, né? A comunicação adequada entre equipe da saúde e familiar com o paciente, isso é importante, foi a primeira coisa que eu falei, né? Fazer o paciente entender o que está acontecendo com ele, mostrar para ele a evolução do caso dele, quais são as possíveis complicações, né? Mostrar o que o tratamento paliativo oferece. E ele tem que, né, compreender tudo isso, ter essa aceitação, concordar com o tratamento que está sendo imposto, porque ele tem essa autonomia. Todo paciente ele tem essa autonomia de escolher o que pode ser feito com o corpo dele, né? Então, a gente tem que oferecer isso a ele também. Pode passar. Agora, o ponto mais importante, né? Eu gosto muito desse slide aqui, dessa curvinha que a gente tem, que é onde a gente vai tentar identificar esse paciente, a elegibilidade desse paciente no cuidado paliativo, né? Então, vocês podem perceber que existe o cuidado paliativo, que é a parte de baixo mais coloridinha, antes do diagnóstico da doença, que é algo que a gente realmente muitas vezes não faz. É aquele paciente que tem um histórico familiar muito positivo para um câncer, ou um gene que pode se transformar, por exemplo, numa demência de Alzheimer, que ele não tem o diagnóstico ainda, mas ele é fortemente sugestivo de que pode desenvolver uma doença futura. Esse paciente, que às vezes está lá no consultório, a gente pode começar a falar, ele pode começar a organizar a vida dele quando ele tem uma possibilidade de um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, né? Quando é feito esse diagnóstico, a gente vai comparar o lado de cima do slide, da curva, com o lado de baixo. A terapia modificadora de doença, ela anda junto com o cuidado paliativo, né? E a partir do momento que essa doença, o diagnóstico vai passando, o tempo de doença vai passando, a terapia modificadora de doença vai diminuindo de intensidade e o cuidado paliativo vai aumentando, né? Até quando chega a possibilidade
a impossibilidade de uma terapia curativa real, né, onde o paliativo ele vai se tornar totalmente predominante e até exclusivo, né, que é o que a gente fala e que eu vou falar mais à frente também dessas definições de cuidado. Então, é aí que a gente vai entender melhor que uma coisa não separa a outra, eles andam juntos e existem fases com modelos de cuidado muito bem definido para cada paciente, né? Então, esse paciente, no momento do diagnóstico, ele pode receber, sim, o cuidado paliativo, né? E ele recebeu esse diagnóstico de uma doença crônica, com grande possibilidade de se tornar intratável em algum momento, né? Com um prognóstico talvez ruim, ele pode já começar a fazer esse acompanhamento. Aí eu deixei só uma orientação que em pacientes que às vezes têm doença muito arrastada, por exemplo, uma síndrome demencial, como Alzheimer, ou outras doenças neurológicas degenerativas, que às vezes o curso da doença é muito arrastado, que a gente vai tentar identificar quando ele vai entrar em cuidado paliativo. Geralmente é quando ele começa a perder muito da sua autonomia, né? Não tem um tempo de doença que vai definir, mas perder um pouco da sua autonomia, aquele paciente está mais limitado nas suas tarefas diárias, né? Aí eu até coloco aqui como um PPS ou um KPS menor que 40, esse paciente já entraria mesmo em um cuidado paliativo mais predominante. Pode passar, por favor. Agora, eu coloquei diversas tabelas, né, que vão certificar, fomentar, na verdade, a minha identificação desse paciente. Eu vou dividir em duas partes. Uma vai ser essas tabelas que eu vou tentar quantificar, tornar esse meio científico mesmo, né? Tentar comprovar que esse paciente merece o cuidado paliativo, e outra parte eu vou fazer por critérios de doenças, né? Então, quando a gente pensa em funcionalidade, a gente pode pensar na escala de KPS, que é muito famosa, principalmente para pacientes em tratamento oncológico, né? Então, ele vai de 100 a 10, e um paciente geralmente com um KPS abaixo de 60, paciente oncológico abaixo de 60, né, que necessita de assistência ocasional, não é capaz de trabalhar por perda de sua funcionalidade mesmo, né, ele já tende a começar a fazer um paliativo, né, o grau de paliatividade eu vou explicar depois, mas ele já tende a ser inserido nesse cuidado paliativo um pouco mais proeminente. Pode passar. Outra escala, né, que é o ECOG, eu coloquei as duas, o KPS com o grau de equivalência do ECOG, né? Então, por exemplo, o paciente abaixo de 60, ele estaria lá mais ou menos no ECOG 2, ele estaria já inserido no cuidado paliativo, sendo que quando ele está no ECOG 3 e que corresponde a um KPS de 40 para baixo, esse tratamento paliativo vai se intensificando, né? Então, quanto mais baixo na tabela, mais a gente tem que pensar numa paliatividade. Pode passar. Outra escala também que a gente usa para poder fomentar, né, seria a escala instrumental instrumental de vida diária, que é a escala de Lehman, né? Essa escala, eu consigo ver a autonomia do paciente. São atividades instrumentais que me mostram que esse paciente ele consegue gerir a vida dele. Então, ele consegue sair, fazer uma compra, pagar as próprias contas, consegue preparar a própria alimentação. Então, eu consigo ver que ele consegue gerir a vida dele ainda, né? Então, quanto mais ele perde nessa funcionalidade das atividades instrumentais, mais frágil ele se torna, mais tendência ele tem a se encaixar em cuidados paliativos. Então, às vezes, vocês podem ler no meu prontuário, ele é dependente completo para as atividades instrumentais, ou seja, ele não consegue gerir nenhuma dessas atividades que está aqui no canto da tela, né? Ele perdeu toda essa autonomia. Ou ele pode ser parcial, ele faz alguma das atividades, mas outras não, né? Pode passar, doutor André.
E junto com ela, né, vem o índice de CATS, que já é a atividade da vida diária, que são as básicas, é aquela mais primitiva, né, que é o tomar banho, vestir-se sozinho, cuidar da higiene pessoal, transferir de um lugar para o outro, né, eu estou na sala, vou para o meu quarto, ou vou para o banheiro com segurança, manter a continência, né, ou fecal ou urinária, consegue se alimentar sozinho, pegar a comida com a mão e levar à boca. Então, essa escala, para nós, de cuidado paliativo, ela é mais importante, porque o paciente que já tem limitações nessa escala, né, ele já é um paciente muito mais frágil, é um paciente que demanda de cuidado médico talvez um pouco mais proeminente, que vai tender a ter complicações, né, infecções de urina, broncoaspiração e por aí vai. Pode passar também. Pode passar, doutor André. Já passei. Passou? Ah, beleza, agora deu. Essa outra tabela é a que a gente mais usa, talvez, né? Que é o PPS, que ela foi feita para o cuidado paliativo. E ela vai de 100 a 0, né? Sendo que 0 é a morte, 100 ela está totalmente autônoma. E ele vai de acordo com a deambulação, atividade da evidência de doença que leva esse paciente a se tornar incapaz, o autocuidado, a ingesta, né, e o nível de consciência. Geralmente também abaixo de 60 é quando a gente já fica pensando, vou inserir esse paciente em cuidado paliativo, né? Pode passar também. Só uma questão, o PS, né, fazer uma evolução, avaliação diária dele, então, quando esse paciente está na enfermaria, a gente calcula esse PPS diariamente. E aí, o bom é que a gente consegue fazer uma curva. Por exemplo, paciente interna com PPS de 60. Em uma semana, ele cai para 30. Então, a gente consegue ver que ele tem um declínio. O ideal é que esse paciente fique sempre no basal, né? Apesar de um tratamento médico que ele precise, por exemplo, ele tem 60, interna por uma infecção de urina, mas ele continua em 60, isso é bom, né? Agora, ele é 60%. Mas durante uma infecção de urina, que talvez seria algo muito simples de ser tratado, ele cai para um PPS de 20, então isso é um pouco mais preocupante, né? Um paciente que às vezes a gente precisa chamar a família e falar, olha, realmente não está indo bem, o cuidado está sendo instituído, mas a gente vê que não está respondendo, né? Ou às vezes ele cai para o 20 e sobe para 60, isso é bom, fazer essa curva é bom para documentar, né, deixar bem claro que quanto mais rápido tem essa queda de funcionalidade, né, pior é a progressão e o prognóstico desse paciente também. Pode passar. Essa escala, ela é uma das mais completas, né? E ela é usada para idoso. É a classificação clínico-funcional do idoso. Ela vai de 1 a 10, sendo que 1 a 3, ela mostra um paciente idoso, mas ele está num grau de funcionalidade muito bom. Ele está em senescência, aquele paciente que não tem uma doença grave, ele está muito bem e a gente classifica ele como um idoso robusto. Ele não tem declínio funcional de autonomia nenhuma. É um paciente que está bem, apesar da idade, você pode ter lá 70, 90 anos e ter ele classificado como um idoso robusto. Quando ele vai para o 4 e 5, a gente já considera um paciente idoso, né? Já com sinais de uma doença um pouquinho mais grave, tendendo a ser frágil, mas ele não é considerado frágil ainda. Então, quando ele está no nível 4 e 5 de classificação funcional, ele é um paciente que tem uma doença crônica, mas ele não tem alteração de funcionalidade ou declínio funcional, que a gente fala. Talvez ele tenha uma insuficiência cardíaca, mas ele vive muito bem com ela, com a otimização das medicações.
é um paciente que talvez ele tenha multicomorbidade, polifarmácia, ele é sarcopênico, mas ele está ali no limbo. Qualquer estresse físico que ele possa passar, né, alguma coisa que pode acontecer ali mais grave, uma descompensação da doença, ele já pula para classe de fragilidade. E quando ele vai aí de 6 a 10, né, que é esse grau de fragilidade, ele já começa a fazer o declínio naquelas atividades instrumentais e básicas. Primeiro, ele começa a perder as atividades instrumentais, que é daquela primeira tabela que eu mostrei lá atrás, né? Então, ele pode se tornar dependente para essas atividades, e quando ele vai perdendo também as atividades básicas, né? Ele vai crescendo na tabela e se torna cada vez mais frágil, né? Geralmente, o paciente 8, 9, 10, que ele já, se vocês forem aí na tabelinha, verem o que está correspondendo na parte de baixo, ele já está semidependente, dependente incompleto ou dependente total para as AVDs básicas. Então, é um paciente que já está bastante comprometido e já merece pensar, né, com certeza, em cuidado paliativo. O bom dessa tabela é que você coloca qualquer doença aqui dentro. Você coloca doenças oncológicas, neurodegenerativas, você coloca diabetes, você coloca insuficiência cardíaca, DPOC, né? E você tenta classificar esse paciente aqui dentro. E de acordo com esses três grandes nichos, né? Você vai fazendo um tratamento proporcional. Por exemplo, um paciente que tem um envelhecimento fisiológico, ele está lá classificado como idoso robusto, a meta terapêutica para uma hipertensão é diferente para um paciente que já é considerado frágil, né? Então, no idoso frágil, classe clínico-funcional 8, 9, 10, a meta terapêutica para uma pressão arterial é totalmente diferente. Então, essa tabela é bem legal, porque ela te direciona bem, né, para o que você tem que fazer. Pode passar. Essa escala, a FAST, ela é usada para demência de Alzheimer, né? Então, ela tem 7 segmentos, 1 a 7. Quanto mais alto o número, né? Pior é a progressão da doença. Então, por exemplo, ele tem um diagnóstico de Alzheimer, mas ele é FAST-1, ele não tem declínio, a doença não leva a um declínio de sua funcionalidade. Então, é um paciente que talvez está vivendo no meio que a gente vive e a gente nem identifica esse paciente, né? Então, ele, apesar de ter uma doença grave, ele vive muito bem com ela e ela não está trazendo nenhum malefício por enquanto. E a partir do momento que você vai descendo aí nessa escala, você vai tendo cada vez mais comprometimento da funcionalidade e autonomia. Quando a gente fala muito de síndrome demencial, principalmente Alzheimer, a gente pensa muito em funcionalidade e autonomia desse paciente, né? Pode passar, doutor André. E dentro da escala do FAST, quando a gente identifica o FAST 7, né, ela tem outros estágios, né, classificados por letra, que vai de A a F. Aí vocês podem perceber, né, cada vez que a gente vai aumentando também o nível das letrinhas, mais esse paciente vai perdendo na autonomia. Pode passar. Então, só para fechar a parte da tabela, por que eu coloquei várias tabelas? É porque, na verdade, a gente tem que pensar, ele se enquadra em que tipo de tabelinha, ele se enquadra em que tipo de funcionalidade, ele se enquadra em qual nível de doença, né, que está afetando, está levando ele a perder toda essa autonomia, todo esse controle de vida, toda essa fragilidade, eu tento encaixar em algum lugar ali para poder me dar substrato para justificar um cuidado paliativo. Então, a tabela ela está aí para fomentar a nossa escolha. E agora eu fiz os critérios conforme a doença de base. Então, para cada doença, a gente vai ter alguns critérios que vai me fazer pensar em paliar esse paciente. E vocês vão perceber que, na hora que eu pensar na doença, por exemplo, numa doença cardíaca, um NIRA4, por exemplo, apesar de tratamento otimizado, esse paciente está muito sintomático, ele merece cuidado paliativo. Aí eu vou jogar ele, por
exemplo, no PPL, ou se ele é idoso, eu vou fazer o estratificação clínico-funcional. Então, tudo isso é meio que englobado, ele é generalizado, né? Pode passar, doutor André. Então, de acordo com as doenças oncológicas, eu vou inserir esse paciente em cuidado paliativo com qualquer paciente que já tem um câncer metastático ou inoperável. Pode ir passando. Nas doenças cardíacas, né? Quais são os critérios? Um NIRA4, classe funcional, né? Uma fração de ejeção menor que 20, refratariedade ao tratamento otimizado, incluindo vasodilatadores. Então, muitas vezes a gente é chamado para ver um paciente cardíaco, mas esse paciente não chegou a fazer uma otimização da medicação. Então, o paliativo às vezes recusa esse paciente porque a gente precisa chegar até o fim. A gente precisa ir até o fim com esse paciente, né? Tentar otimizar tudo antes de chegar numa paliação, né? Outros fatores de mau prognóstico, né? Por exemplo, uma arritmia sintomática resistente, uma história de parada cardíaca, embolia cardiogênica, né? Tudo isso vai se somando na hora que a gente vai fazendo essas escolhas. Nas doenças pulmonares, um paciente que tem uma dispneia incapacitante, apesar de um tratamento otimizado frente ao diagnóstico dele, né? Ou uma espirometria com VF1 menor que 30, sinais sugestivos nos exames de corpo pulmonar, ou uma hipoxemia com oxigenoterapia correta. Todos são fatores que esse paciente tem que se encaixar. Pode passar. Nas síndromes demenciais, né? Fala muito daquela tabela FAST que a gente falou. Então, é o paciente que já tem uma incapacidade de andar, ele está restrito ao leito ou à cadeira. Na hora que você para pensar, ele já tem um PPS abaixo de 50, né? De 40, por aí. Ou depois que você vai pensar também, o FAST dele já é 7, ele não anda, né? Ele já está limitado. Dependência considerável ou completa para atividade de vida diária, que volta naquela tabela que a gente colocou, né, do CATS. Ou ele tem continências fecal ou urinária, ou ele tem impossibilidade de comunicação, ou ele fala pequenas palavras que são inteligentes. Ela deve ter perdido a conexão, já deve estar voltando. Certo, então vamos continuar. Então, ele tem essa impossibilidade de comunicação ou um comprometimento nutricional, né, importante, causando uma hipoaminemia, uma sarcopenia importante. Lembrando que tudo isso que o paciente vive, ele é candidato a fazer graves síndromes, por exemplo, internação recorrente por uma infecção de urina, ou por broncoaspiração, ou por uma queda, fratura de fêmur, né? Tudo isso vai gerar aquela bola de neve que a gente já pensa. Então, se o médico ele já consegue conversar com essa família, identificar o cuidado paliativo para essa família, a gente evita sofrimento, talvez internações desnecessárias ou procedimentos desnecessários, né? Pode passar. Chegou aí? Não, não passou. Ué, vou de novo, mas já entrou a síndrome de fragilidade.
Não estou nem te ouvindo agora, acho que a conexão tá ruim demais. Entrou a síndrome de fragilidade. Ah, não está aparecendo para mim. Deixa eu ver Não? aqui. Não, não tá. Isso, agora apareceu. Bom, a síndrome de fragilidade, né, que é uma entidade clínica mesmo, é aquele paciente que já é confinado ao leito, por passar o tempo todo restrito ao leito, ele já tem úlcera de pressão, já é um paciente sarcopênico, com várias intercorrências, como a própria infecção de urina, né? É um paciente que já está bastante crítico, ele já também se beneficiaria do cuidado paliativo. Pode passar. Já foi. Isso. No acidente vascular cerebral, a gente tem duas divisões, né? Que é para a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, geralmente o paciente comatoso, a gente já. Conexão não. Vai voltar de novo. Ana, conseguiu voltar? Vamos esperar um pouquinho, pessoal, que eu acho que a Ana perdeu a conexão e deve estar com dificuldade para entrar. Ela me mandou um WhatsApp, pessoal, dizendo que ela está tentando reconectar, tá? Vamos ter só um pouquinho de paciência aí.
Ela está tentando mais uma. Eu acho que agora ela entrou. Ela entrou agora pelo celular dela. Deu certo? Habilita o seu som. Você está sem som. Deu certo agora? Beleza. 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 Então, só para continuar, né? Deixa eu ver aqui pelo... Nós paramos No no. acidente vascular cerebral, né? Aí a gente estava falando da fase crônica. Na fase crônica, geralmente é o paciente que a gente mais tem esses pedidos de avaliação, né? Geralmente é o paciente que já tem um PPS um pouquinho mais baixo, abaixo de 40, tem já uma perda de autonomia muito importante, talvez já é restrito ao leito, acamado, tem uma história talvez de internações recorrentes, então esses pacientes, muitas vezes eles são pedidos essas avaliações para a gente, pode passar. Aí, só um adendo com outros fatores, né, que podem incluir na hora da tomada dessa decisão. Acho que para não alongar um pouquinho a aula, depois é só ler, esses critérios são bem esclarecedores, pode passar. Agora, também temos, para fazer esses critérios por exames de imagem, né, aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, AVC hemorrágico não traumático e AVC tromboembólico ou embólico também entra em critério só por exames de imagem, né? Que a gente faz o estudo disso, do tipo de lesão, do tamanho da lesão, critério de malignidade e tal. A gente pode ver depois também posteriormente. Pode passar. Nas doenças renais, né, tem o paciente que tem a recusa para transplante renal ou procedimento dialítico, um paciente que já tem uma clearance de creatinina abaixo de 15, que geralmente já seria indicado a hemodiálise. Lembrando que todo paciente que faz hemodiálise, ele deve ser assistido por uma equipe de cuidado paliativo por mais tempo que ele consiga passar em hemodiálise. A gente sabe que é uma doença totalmente debilitante, incapacitante, em algum momento vai ter alguma piora, né? Então, é sempre bom a gente já começar a pincelar alguns assuntos retratados com relação à avaliação a este paciente. Pode passar também. Aqui, só por um critério de curiosidade, né? A gente tem essa ferramenta que chama SPICE, é uma ferramenta criada, né, na Universidade de Edimburgo, que nada mais é, acho que os próximos 3 slides, eu fiz essa divisão para conseguir ler direitinho. Ela fala sobre tudo isso que a gente falou aqui, sobre esses critérios clínicos com relação à doença de base, ele coloca tudo isso. E, geralmente, nos hospitais, a gente tem isso daí como se fosse uma folha de rosto, né? Que o profissional que está fazendo esse atendimento, que tem esse segmento, ele vai tentar encaixar esse paciente em algum tipo de critério que está aqui nessa folhinha. Então, tem essa ferramenta que a gente costuma usar, tem no celular, para a gente poder fazer uma consulta rápida, né? Bem bacana. Então, eu não vou ler sobre ela, os próximos 3 slides é como se fosse uma folhinha dividida só para poder documentar mesmo e mostrar como também aquilo tudo que a gente falou é reconhecido por outras instituições, né? Pode passar.
aí também, né, os indicadores, câncer, doença vascular, ou cardíaca, tudo aquilo que a gente falou está aí bem resumidinho. Pode passar, doutor André. Isso. Aí tem até, quando você faz toda essa identificação, aí ele coloca ali, a identificação do paciente, considerar, chamar o cuidado paliativo, né, para poder fazer essa assistência, é bem bacana essa folhinha. Pode passar. Bom, agora uma parte bem importante que vai ser a estratificação. Quando a gente faz um modelo, um plano de cuidado, a gente vai estratificar esse paciente. Igual aquele gráfico que eu mostrei, que quando vai tornando essa doença mais crônica e mais debilitante, o tratamento curativo vai perdendo um pouco o foco, né? E o cuidado paliativo vai sendo mais inserido. Então, primeiro, a gente divide em 4. Cuidado paliativo precoce, né? É quando esse paciente é portador de uma doença que ameaça a sua vida, mas ele tem um bom status funcional. Naquelas tabelinhas todas que a gente falou, ele tem ainda uma autonomia, uma funcionalidade preservada. Talvez seja um paciente que, se a gente encontrasse na rua, a gente não iria identificar ele como cuidado paliativo. É aquele momento do diagnóstico, né? Então, nesse momento, é improvável que a morte ocorra em decorrente da sua doença de base, e no caso de uma instabilidade aguda, esse paciente deve ser encaminhado para UTI, deve fazer todas as medidas corretivas, deve ser instituído todos os procedimentos invasivos necessários para tentar retornar esse paciente para o basal. A prioridade ainda é um tratamento curativo, né? E restaurativo, reabilitativo, usando o princípio da beneficência e da autonomia. Sempre isso porque a gente tem, né, que respeitar também a decisão do paciente. O prognóstico desse paciente, ele é estimado em meses a anos, então a gente precisa fazer todas as medidas corretivas necessárias para tentar voltar esse paciente para o basal dele. Pode passar. O cuidado paliativo complementar é a segunda fase, né? Nesse cuidado paliativo complementar, esse paciente, muitas vezes ele não está intra-hospitalar ainda não, né? Ele é um paciente que ele é portador de uma doença que ameaça a sua vida, mas ele tem um KPS ou um PPS entre 40 e 60, é aquele que vai começar a acender a luzinha para mim e falar assim, nossa, esse paciente precisa realmente de um cuidado paliativo complementar ao meu tratamento curativo, reabilitativo e tal, né? Então, nesse momento, talvez seja improvável que esse paciente responda a alguma terapia curativa, né, definitiva, mas a gente tem que continuar fazendo todas as medidas proporcionais para esse paciente, tentar fazer todas as medidas corretivas, porque ele ainda tem um prognóstico de vida estimado a meses, né, a semanas e a meses. Então, é um paciente que, quando vocês pedem a avaliação para a gente, geralmente ele ainda fica com a clínica assistente, talvez com a nefro, com a clínica médica, ou assistido pela clínica que ainda está fazendo primariamente o tratamento dele. E a gente vai fazendo, consequentemente, conjuntamente, o tratamento de controle de sintomas, abordando familiar, tentando conversar e começar a planejar um cuidado para uma posterior internação que leve a um declínio maior. Então, é um paciente que a gente começa a pensar, né, em toda essa integração do tratamento. Pode passar. O cuidado paliativo predominante, que é, vamos dizer assim, 80% dos nossos pacientes, quando a clínica do paliativo já começa a assumir esses pacientes, né? Então, ele continua sendo o paciente portador da doença que ameaça a vida, já sem nenhuma possibilidade curativa e com uma irreversibilidade da doença de base. O PPS dele, o KPS, caiu para 40, né? Então, é um paciente que já precisa de uma assistência médica muito mais predominante, muito mais profuso, um controle de sintomas muito mais engajado, né? E toda a ação médica, a ação dessa equipe multidisciplinar, ela vem para cobrir, né, para tentar reverter todos os sintomas que são desconfortáveis, desagradáveis para esse paciente. Aqui a gente já começa a pensar menos na doença,
menos no processo de comorbidade dele, começa a pensar nesse paciente como um meio, como um núcleo, naquelas questões espirituais, nas questões de controle de sintomas, tentar reabilitar esse paciente talvez para o melhor nível possível, mas a gente sabe que o prognóstico dele é estimado talvez a semanas, né? E aí a gente tem que começar a pensar nas terapias fúteis. A gente tem que corrigir o que é corrigível, mas a gente tem a autonomia, tem o poder de, junto com a família, né, decidir que esse paciente não se beneficiaria, por exemplo, de uma medida invasiva, de uma hemodiálise, talvez, de uma intubação, né, de levar para a UTI, passar por todo aquele sofrimento. Então, esse paciente é o que a gente já vai realmente começar a limitar a terapêutica. Pode passar. E o último grau, né, que é o que às vezes as pessoas lembram mais, né, que é o cuidado paliativo exclusivo, que é o cuidado em fim de vida. É aquele paciente que já começou o processo de óbito. A gente sabe que nenhuma medida corretiva, independente do que eu fizer, vai trazer ele para a vida, vai trazer melhora para ele, né? Então, nenhuma medida corretiva vai mudar o processo de morte dele. Então, aqui sim, a gente já realmente limitou todas as terapêuticas e vamos basear apenas em conforto. Ele difere do paciente anterior, né, do modelo de paliativo predominante, porque o paliativo predominante eu ainda consigo ver que com algumas medidas corretivas clínicas eu consigo dar talvez algumas semanas de vida para esse paciente com qualidade, né? No paciente em cuidados paliativos exclusivos, o PPS dele é abaixo de 40, abaixo de 30, ele já está naquele processo mesmo de falecimento. A doença já é muito, muito avançada, que vai levando à disfunção de diversos órgãos, né? Que vai criando aquela bola de neve, que qualquer meio que a gente possa tentar atuar como medida corretiva não vai fazer o menor sentido, que a gente considera uma obstinação terapêutica, né? Nesse processo, o prognóstico é estimado em horas a poucos dias. Então, é realmente o paciente que a gente vai fazer a assistência no fim de vida. Provavelmente ele vai vir a falecer dessa doença de base. Pode passar. E aqui só para ver essas resoluções de considerações éticas e jurídicas, né, que é super importante. Então, tudo isso que a gente falou é pautado, né, pela condição ética, pela lei. Existem estudos incansáveis. A gente sabe que o paliativo é algo novo, não é algo que a gente aprendeu na faculdade, é algo que a gente está começando a falar cada vez mais e estudar também, né? Então, é importante a gente manter esse tipo de comunicação. A gente sabe que às vezes é difícil de entender o conceito, é difícil para a gente também que trabalha com isso, às vezes definir em qual critério esse paciente vai se encaixar, mas a mensagem que eu quero deixar é que o cuidado paliativo não é sempre exclusivo, ele tem vários critérios. Então, às vezes vamos sim entrar com antibiótico para um paciente, às vezes vamos pedir culturas, às vezes vamos levar esse paciente para a UTI, vamos levar para um processo de cirurgia, porque a gente entende que o que a gente quer corrigir é o sofrimento e dar qualidade de vida. A doença crônica, debilitante, talvez pouca coisa a gente possa mudar, né? Mas na qualidade de vida desse paciente, tentar proteger esse paciente de uma obstinação terapêutica, terapias fúteis que possam levar a um prolongamento de um sofrimento, né? Tanto para ele quanto a família, e também para o médico entender que a morte ela vai fazer parte de todo o processo que a gente for agir, né? Ela faz parte do nosso meio, então a gente precisa ter uma visão diferente quanto a ela. E quando a gente faz um trabalho paliativo bom, que a gente faz uma assistência de falecimento, de morte, em que a família consegue passar os últimos tempos dela junto com esse paciente com qualidade, sem sofrimento, sem dor, sem estar num leito de UTI, talvez, né?
ligado com máquinas, a presença da família no momento da morte, é um processo até bonito de se ver, né, na verdade, é singelo, é algo que toca a gente que faz esse serviço e mostra o tanto que é importante, né, a gente ter essa assistência hospitalar. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que o próximo slide já é sobre as referências. Espero que tenha ficado um pouco claro. E estou sempre à disposição para tirar dúvidas, fazer avaliações, e a gente vai continuando esse trabalho aí.